Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, boa tarde. Eu sou Elaine Jalila e com muito prazer nesse dia especial, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, estou aqui nesse espaço encantado da Dana Parida, aqui em São Paulo, na Zona Leste, com uma aula, acabamos de acabar, uma aula de técnica de quadril daquelas, e vim aqui com todo o amor e carinho, a convite da Dana, falar um pouquinho para vocês sobre essa data. Nós já andamos em parceria fazendo history, né? Para falar sobre, explicar, esclarecer muitas coisas, termos do porquê dessa data tão importante aqui no Brasil. E hoje, para fechar, a gente vai falar sobre o uso do turbante, tá bom? Antes de mais nada, essa data, 20 de novembro, foi a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um líder que por muito tempo comandou o quilombo Zumbi dos Palmares e ajudou muitos escravizados a fugirem das torturas. Então, por isso, essa data foi escolhida no Brasil para se falar sobre o período da escravidão dentro do nosso país e os reflexos dela, né? Que permanecem até hoje. Então, por isso, dia 20 de novembro. Tão importante como essa data, temos outra, dia 25 de julho, que quase ninguém fala, que é o dia de Teresa de Benguela. E depois, próximos eventos, já hoje, 25 de julho de 2013, já temos encontro aqui. A Dana já tá assim atrás. Tá bom, gente? Então, é sobre isso, né? Quando a gente fala sobre dar oportunidade, dar o protagonismo, empoderar uma mulher, principalmente se ela for negra, afro-brasileira, afrodescendente, preta, enfim, seja como for o nome que dê, é sobre isso, né? É sobre falar a beleza africana. Então, o turbante, na cultura africana, ele significa a coroa da mulher, tá? Ele é um item importantíssimo de beleza e de resistência aqui no Brasil. Na África ele é normal, ele é um item normal, né? Você não vê rainha sem coroa, é sobre isso, tá bom? Então, aqui no Brasil, esse costume veio com os escravizados, tá bom? E o uso do turbante não tem um dado histórico que ele é africano, que a primeira vez que foi visto, foi feito, foi exatamente na África, tá? O primeiro relato é da Índia e fala-se que tem turbantes de até mais de 40 metros de tecido, tá bom? Então o turbante ele é muito utilizado principalmente nessas três culturas, a africana, a árabe e a indiana, tá bom? Quando a gente fala de apropriação cultural dentro do uso do turbante, é da maneira, você amarrando da forma afro. Por quê? Se você não é uma pessoa da etnia africana, existe muitos casos de dor e de briga, né? Ontem, durante o show, a Dana abriu a oportunidade para eu falar sobre isso, foi muito emocionante. Expliquei um pouquinho sobre isso, né? E às vezes a pessoa que defende muito essa bandeira, que é ativista nessa questão de preconceito, né, de discriminação racial, se ofende de ver uma pessoa da pele branca usando um acessório que é muito importante para a cultura afro, tá bom? Então pode ser que dê alguma briga aí. Então o meu conselho é que ou você estude para poder ter a força de argumentar, né, caso você queira usar, ou que você use com amarrações árabe. Tá? A gente aqui acredito que o nosso público seja praticamente todo da dança do ventre. Usa de maneira árabe, que vai estar dentro das duas coisas, né? Antes de mais nada, o uso do turbante, ele significa uma proteção. Independente das três culturas que eu falei para vocês, ele significa proteção. Proteção do quê? Do sol, é a principal, né? Então, como o sol do Egito principalmente, né? É um sol para cada ser humano. Então, para trabalhar nas lavouras, enfim, usa-se turbante para proteger a cabeça. Esse é uma forma de usar. A outra forma é de forma religiosa, tá? E para quem é da religião das matrizes africanas, o uso do turbante é de acordo com a cor do seu orixá ou ori. Então, por exemplo, a Yansan, a cor predominante é vermelha. Então, quando alguém quer homenagear ou não sei direito como funciona na religião, mas que o santo pede, a pessoa procura um turbante da cor vermelha e coloca na cabeça e vai fazer o ritual, tá bom? E assim é com o Oxum e com os outros orixás. Agora, falando da parte cultural africana, o uso do turbante, gente, ele é maravilhoso para homens, mulheres, e dependendo do jeito que amarra, significa que você tem dinheiro. Então, o tipo do tecido e o tipo de amarração fala sobre os seus status financeiros.
Também há tipos de amarrações e cor que fala da transição da menina para mocinha. Então, por exemplo, tá? Quando é menina até antes de virar mocinha, da menarca, usa-se um tipo de amarração e um tipo de cor. Mudou de cor, já sabe que ela não é mais menina, e sim, né, já está entrando na adolescência para mulher. Olha que interessante. Então, serve como status financeiros, como transição da idade, se é solteira, se é casada, né? Eu não sei as amarrações, não me pergunte. Eu não sei direito, eu estudei, mas não sei como amarra para dizer que é solteira ou casada, mas tem isso na parte cultural deles. E uma curiosidade, né? Hoje eu fiz só um pouquinho de pintinha, porque eu sou demais, mas inclusive até essas pintinhas, na cultura africana, para algumas tribos, o homem é que se pinta e dança para conquistar a mulher. Por quê? Porque isso vem do reino animal africano, né? A gente vê, o pavão é que dança, gente. O pavão que é o enfeitado da coisa, né? Aí no Ocidente, no Oriente, deu uma mudada nessas coisas, a gente que se enfeita e dança e pinta, mas também os homens se pintam, usam turbantes e dançam para conquistar as mulheres. É muito interessante, né? A cultura africana toda, ela usa como acessórios coisas que a própria natureza oferece. Então, sementes, né? Tem coisas de marfim, de elefante, né? Quando cai, semente de árvore, folha. Gente, é maravilhoso, né? Então, muitas peças de madeira, muitas conchas, muitas sementes. Então, isso é muito de tribo, né? E o uso do turbante, então, é toda essa questão que eu falei pra vocês, né? E de respeitar mesmo. Então hoje, quando a gente usa o turbante, principalmente aqui no Brasil, é isso, é assim, ó, é um ato de resistência, porque tentaram apagar isso do povo africano, né, durante o período da escravidão, mas não conseguiram, né, graças a Deus. Então, quando a gente fala em resistência, em afirmação, quando eu ponho um turbante, eu estou afirmando que eu sou da África, a minha descendência vem de lá e eu tenho orgulho disso. Eu me empodero com isso, e não que isso é uma vergonha, né? No Brasil, colônia, houve um tempo, não sei se vocês sabem, já ouviram falar, de uma questão chamada branqueamento do Brasil. Olha só, trouxeram todo o nosso povinho lá para trabalhar aqui, né? No sistema que a gente já sabe, e o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E isso, lá fora, internacionalmente, já estava vergonhoso para nós, já estava pegando mal, né? E eles não sabiam muito bem o que fazer com essa parte histórica. O Brasil, ele queria ser vamos dizer chique, agora me fugiu a palavra, como os europeus, né? Então o mundo tentou copiar o padrão europeu, tenta até hoje. O Brasil não foi diferente. E tipo assim, o que aconteceu com a cultura africana? Eles falavam, não, esse povo é primitivo. Dança assim, forte, usa essas roupas. Esse povo é muito primitivo. Né, umbanda, capoeira, tudo isso foi muito marginalizado, foi muito discriminado, né? Não era o padrão europeu, então não prestava, certo? Então, quando a gente fala de resistência, mesmo com essa tentativa de apagamento histórico da cultura africana, não foi conseguido. E essa parte do branqueamento do Brasil tinha duas vertentes, né? Uma galera que falava assim, não, o Brasil é um país miscigenado, porque como eu contei ontem, contei nas outras stories que a gente foi fazendo em parceria aqui com a Dana, houve o surgimento dos pardos, da raça que não é pura, a mistura do negro com branco, né? Do preto com branco, né? Muitas vezes de estupro, claro. Então, uma parte desse pessoal do branqueamento do Brasil falava, não, olha só que legal, o Brasil é um país miscigenado, vamos pegar isso, vamos aproveitar, a gente acolhe todo mundo, então nós temos índio, nós temos preto, nós temos branco, é o único lugar naquela época, né, que tem toda essa mistura, vamos se aproveitar disso e divulgar isso como que a gente aceita todos os negros e eles são iguais. Essa era uma parte. A outra parte é não, Deus me livre essa raça preta aqui, a gente precisa em 100 anos acabar com isso. Então nós vamos misturar a raça para que em 100 anos não haja mais negros no Brasil, porque segundo eles, a genética branca iria prevalecer. Então, veja bem, um lado achava legal misturar e aceitar as misturas e aproveitar disso e fazer propaganda enganosa, e o outro lado, com essa mistura, queria embranquecer o Brasil, não queria mais que houvessem negros no Brasil, certo? E eles que trouxeram, depois eles não queriam, mas abafa o caso, certo? Então tudo isso é história. Então quando a gente fala sobre resistência, sobre o Dia da Consciência Negra, é uma tristeza que só nesse dia seja falado sobre isso. Eu penso que isso
tende a melhorar, né? Mas como eu digo sempre, é melhor uma data e uma coisa, uma oportunidade como essa que nós estamos tendo agora, do que nenhuma, do que não falar sobre isso, né? E a história que é contada do povo africano é sobre a ótica que a gente aprendeu na escola, eu, por exemplo, né, que já tenho mais de 25 anos, 18 anos, a gente aprendeu a história do contexto de um branco falando, né? A gente não aprendeu a história vista do povo africano e nem toda essa beleza cultural africana. Então, a extração de ouro, a tecnologia, quem trouxe para o Brasil? Os africanos. A lavoura, quem trouxe? Claro que aqui já haviam índios, os índios dominavam muito isso, mas por os índios serem nativos, eles conheciam as rotas de fuga. Então era muito mais difícil para os colonizadores escravizar os índios, né? Porque matematicamente falando, a gente fala, uai, por que não fizeram isso com os índios que já estavam aqui, gastaram com o navio, né? Por quê? Porque eles desenraizavam os pretos, negros, né, do seu país, tiravam depois suas famílias, seus amigos, e o que a pessoa ia fazer? Não tinha o que fazer, né? Eles dominaram dessa forma. Já os indígenas, não é que eles eram preguiçosos, ou não, é que eles eram mais resistentes por conhecer as rotas de fuga, por conhecer as ervas. Então, quando os colonizadores chegaram no Brasil, já tinha mapeamento, já tinha nome de rios, já tinha uma série de coisas feitas pelos indígenas, né? E por todo esse conhecimento era muito mais difícil obrigar eles a trabalhar. Então, por isso aconteceu tudo isso, né? E dentro de toda essa parte do embranqueamento do Brasil, tem essa historinha, né? Não, isso é muito vergonhoso, tá pegando mal pra nós. Aí vem a dona princesa e liberta todo mundo, e larga todo mundo a Deus dará, né? Ela e o sistema todo, não tô falando, né, exclusivamente de uma pessoa, tô falando de um sistema. A gente conversou muito sobre isso aqui na Escola da Dana ontem, durante o evento, hoje, com as alunas dos bastidores, a gente ficou falando sobre, né, que hoje, quando você vê que tem uma negra dando aula, palestrando, numa escola árabe que tem um padrão para bailarina comercial que não é esse, né, isso é dar voz, né, à nossa cultura, à nossa etnia, à história do Brasil. É sobre isso, tá bom? Então agora, para encerrar, senão começa o jogo, o Brasil joga na quinta e eu ainda tô falando, tá? A gente vai fazer aqui uma amarração muito simples. Esse tecido, ele é africano, chama Ankara. É 100% algodão, tá bom? Aqui ele tem 50 metros de largura por 1,70. Falei errado, costureira. 50 de altura por 1,70 de largura. Então eu disse no começo da live, há relatos de turbantes com mais de 40 metros, você imagina. Você amarrar e parar embaixo do turbante de 40 metros, né, gente? Como é difícil. Aqui eu estou com meu cabelinho solto. O turbante cheio, o turbante fechado, geralmente a gente faz com o cabelo preso, tá? Mas, yala. Yala, yala. Então aqui, gente, ó, nós temos duas formas principais de prender o turbante, tá? Uma é começando da testa para trás. E a que nós faremos aqui é da nuca para frente, tá bom? Então você pega o seu tecido. Jalila, eu não tenho esse turbante maravilhoso africano, não sei das onde. Pega uma canga, pega um véu de seda, tá bom? Se vira. Mas faça o turbante e manda foto. Marca @Dana Farilha, estúdio da Dana, e me marca, por favor, que nós ficaremos muito felizes de ver as fotinhas de vocês, tá? Só vou deixar claro uma coisa que eu esqueci sobre o uso do turbante. Quando eu falo turbante, é cobrir toda a parte da cabeça, tá? A palavra turbante vem do persa, turbante, certo? E eles apelidaram, inclusive, uma flor, a tulipa, chama tulipa porque é inspirado na tradução de turbante, porque ela lembra um turbante, tá bom? Pensa aqui que eu sou um corpinho que sabe dançar. É cultura aqui, gente, cultura. Então a gente divide o tecido que você tem aí ao meio. Se for um véu, dobra pelo menos, dobra no meio e depois no meio de novo, tá? E esse meinho, ele vai vir aqui atrás na sua nuca. Deixa eu só ficar de joelho que é mais fácil. Ó, então eu falo que é molde toalha de banho, quando você vai secar o cabelo. Taca tudo pra frente, porque o meu tá solto, vai dar um trabalho lascado, mas tudo bem, certo? E você vai fazer como se fosse toalha de banho mesmo, só que eu vou fazer um negócio aqui pra globar meu cabelo.
Só que aqui você imagina essa de cabelo preso, hein, gente? Não tem um lacinho aí, não? Vou pegar. Uma caneta. Minha caneta tava aí agora mesmo, tá? Aí, peraí, gente. Vamos fazer direito? Porque senão fica difícil, obrigada. É produção, gente. Você tem uma equipe aqui. Ó. Então vamos lá. Gente, aproveitando o convite, eu fui convocada pela seleção brasileira a estar aqui na quinta-feira novamente. Então, quem por um acaso perdeu a aula de técnica de quadril, venha na quinta-feira a partir das 8 horas, estou aqui na Escola da Dana, tá? Eu tenho um show à tarde e à noite ela me raptou, ela não quer deixar embora, viu, gente? Fica a dica. E a gente vai ter aula de novo, foi super maravilhoso, aproveitem e venham, tá? Agora sim, ó. Dobrei no meio, joguei tudo pra frente, tá? Eu vou puxar, fiz, né, 2 chiquinhas e vou dar um nó aqui na frente, certo? Cuidado com os véus de sedas que são mais delicadinhos, não estica demais, não, certo? Desse princípio, gente, isso aqui é o básico. Daqui sai 500 mil coisas. Então tem pessoas que são mais aparecidas, né, gostam de coisas maiores, pode dar um laçarotão aqui, ó. Bem arrumado, né, gente? Eu não tô no espelho. Poxa. Não é isso não, peraí. Pode dar um laço e você vai arrumando, tá? Vai arrumando quem é bafônica. Eu não gosto de usar assim porque eu acho que atrapalha a visão, certo? Então eu gosto de fazer como se fosse uma trança de 2. Você vai torcendo essas 2 partes que sobraram, tem que sentir se ele tá bem firme na tua cabeça. Ele tem que, eu gosto que cobre um pouquinho da orelha, tá? E você, esse nó tem que ser também bem centralizado, e você vai fazendo assim, ó. Tipo uma trança de 2, ó. Pode ser mais justinha, pode ser mais larguinha, aí é com você. Pode ter 2 tecidos, tá? Pode arrumar bem o tecido, tem tecido, eu tenho turbantes da minha grife que são dupla face. Então você pode arrumar um lado que apareça uma cor verde e amarelo, né? Depois que fez esse trança de 2, você vai fazer uma rosca. Sabe rosca? Que fome, hein, gente? Inclusive. Ó, uma rosca aqui na frente da sua cabeça e a parte que sobra, você coloca a mão por baixo e por dentro e puxa, tá? Como o chifre não é legal, a gente não vai deixar o chifre aparecendo. Então você vai ajeitando a parte que sobrou. Tem gente que deixa, viu, amores? Tem gente que aproveita um laço ainda. Tem de tudo, depende muito da sua personalidade, de como você gosta de vestir, de se vestir, de aparecer, certo? Ó, mas você vai arrumando e a rosquinha fica no topo da cabeça, tá? Essa é uma das opções. Essa mesma trancinha que a gente fez, ela pode dar a volta nesse coque nosso, assim, ó. Fica mais coroa ainda, na minha opinião. Tá linda. Gente, as meninas estão lindas aqui. Vem cá. Vem falar um oi aqui. As alunas que fizeram, teve uma online, essas 2 maravilhosas que vieram fazer o curso. Olha que maravilhosa, gente. Gente, alguém faz um print aí pra nossa. Vem me acercar, Zuri. Aí. Ai, que lindas. Opa. Lindas. Isso, tá? O importante da cultura afro, gente, é que assim, ó, vamos pensar na história, né? Eles não tinham máquina de costura, alfaiataria. Então, a cultura afro, o principal charme é que é tudo na amarração. Esse mesmo tecido ancarana, eles fazem vestido, eles fazem bolsa, eles fazem saia. Tem também, o tecido ancarana. Tem uma coisa chamada capulana, que é um tecido maior, que eles fazem tudo isso que eu tô falando pra vocês. Carregam os bebês no slim, tudo com o mesmo tecido. Então é muito cultural esse fato de amarrar. Nós poderíamos e temos no Brasil hoje produtos turbantes pronto, que é uma touquinha que já vem com esses... Já vem pronto, você enfia na cabeça, né? Tudo bem se a pessoa acha difícil e quer usar, mas eu acho que eu sinto e acho e vivo isso. Tem dia que eu tô diferente, todos os dias, né? E eu quero amarrar diferente. Então, por exemplo, às vezes amanhã eu quero repetir isso que eu fiz aqui e não dá certo. Aí eu tenho que fazer outra amarração. Então, a amarração do turbante é essa coisa tão ancestral, tão
tão forte, né, da cultura da África, que você tem que sentar e falar, não, hoje eu tô a fim de fazer um turbante, deixa eu ver o que sai, né? Eu não tenho um jeito certo, faço vários e aí eu olho, esse ficou demais. E já houve dias eu fazer amarrar e ter que tirar de não conseguir usar, né? Então, as meninas fizeram super rapidinho, ó, a Azuri ficou com o cabelo solto, tá? Provando que dá certo. A Isis prendeu o cabelo e olha que maravilhosas, tá bom? Aí, gente, se a gente quer fazer uma coisa, obrigada, viu, meninas lindas? Se a gente quer fazer uma coisa árabe, você não usa essa conotação tão cheia aqui em cima. Já fica mais aqui embaixo, já fica mais, né? O árabe já usa o tecido de uma forma mais solta. Então é só você ajustar essas coisas, né? Tomar consciência e vai dar tudo certo. Sair usando turbante por aí que eu vou amar. Me marca. Quando manda pra mim, nossa, eu usei turbante, eu fiz isso, eu fico cheia, eu fico me achando, né? De saber que eu proporcionei esse conhecimento pra vocês, tá bom? Gente, tem alguma perguntinha aí, amor? Não. Olha, agradeço essa extrema oportunidade. A live vai ficar salva se Deus quiser. Quinta-feira eu tô aqui de novo, então venham. E a gente se vê por aí. Muito obrigada. Axé pra todo mundo.